Olá, Fernanda Leves do Afeto, tomando muito gosto para fazer vídeos para vocês. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a saúde do idoso. Preliminarmente, é importante ressaltarmos que velhice não é sinônimo de doença. Ou seja, é totalmente possível envelhecer com dignidade, desde que os hábitos de vida saudáveis do paciente sejam mantidos, o que inclui uma boa alimentação, uma boa hidratação, a prática de exercícios físicos e evitar o abuso do álcool e do tabagismo. Coisas que dependem muito da história do paciente, mas que também estão diretamente relacionados com o cuidado que ele recebe e com as funções do cuidador. É o cuidador que está ali, na maioria dos casos, envolvido com o preparo da alimentação do paciente, por isso que você tem que estar sempre atento à quantidade de sal. É você que vai descer, você cuidador, que vai descer para deambular, você pode falar bonito, vou deambular com o paciente, que é a famosa levar para passear ali embaixo do prédio. É você que vai garantir que ele está bebendo água suficiente. Então o cuidador está totalmente envolvido aí nessa rotina da saúde, da manutenção da saúde e da qualidade de vida do paciente. As doenças mais comuns são hipertensão, diabetes, doença do coração, doença nos ossos e nas juntas, o famoso junta tudo e joga fora, né, gente? É o caso de polícia. A depressão, o câncer e a infecção urinária. Nós vamos falar de cada doença aí, das principais, mas antes de mais nada, eu queria deixar claro para vocês quais são os sinais de fragilidade em idoso. Quando a gente vai entrar para cuidar de um paciente, a gente tem que ter clareza do nível de fragilidade. Às vezes você entra para ser uma dama de companhia, para manter o idoso ativo, manter uma rotina de cuidados ativo. E às vezes você entra para cuidar de um paciente que já está mais fragilizado. Então você tem que ter clareza de que é um idoso frágil, porque com o idoso frágil a gente precisa do máximo de atenção. Então, quais são os sinais de fragilidade em idoso? Relato de fadiga, que é aquele cansaço o tempo todo, que é o idoso que se cansa para ir do quarto para a sala, né? Assim, que precisa andar aí, ou com andador ou com muleta. A queda na força, na apreensão das mãos, no jeito que ele pega nas mãos, no jeito que ele pega no talher, no copo, né? A redução das atividades físicas, assim, não consegue mais fazer atividades de vida diária básicas de locomoção. A baixa na velocidade do caminhar, a perda de peso não intencional, pelo menos uns 4, 5 quilos anos, aquele idoso que você bate o olho, você vê que ele está magrinho porque ele foi perdendo a massa muscular mesmo. E a diminuição das relações sociais, né, assim, que é um aspecto aí emocional, ele vai ficando mais frágil, consequentemente ele vai abrindo mão de atividades sociais, de atividades com a família e se fechando mais dentro da própria casa. Então, tudo isso caracteriza um idoso frágil. E o idoso frágil precisa de máxima atenção na rotina de cuidados. Todos eles precisam, mas especialmente o idoso frágil. É muito importante a gente ficar atento à funcionalidade do idoso. O que significa funcionalidade? A saúde do idoso está estritamente relacionada à sua funcionalidade. A funcionalidade global é definida como a capacidade de gerir a própria vida ou cuidar de si mesmo, ou seja, o seu nível de independência e autonomia. Quanto mais dependente, mais frágil ele se torna. Tá aí uma outra coisa que o cuidador precisa, ao assumir um paciente, ter noção, prestar atenção, estar atento ao nível de dependência, ao nível de cuidado que essa pessoa demanda. O idoso é considerável saudável quando é capaz de funcionar sozinho, de forma independente e autônoma, mesmo que tenha doenças. Tudo isso, gente, estou falando para vocês prestarem atenção ao paciente que você está assumindo ali na rotina de cuidados. É muito importante a gente identificar os principais problemas de saúde e relatar diretamente para o nosso familiar de referência. Não tem nada pior do que para um familiar chegar na casa da mãe dele no final da tarde, pegar o braço da mãe e ter um roxo. E ela perguntar, fala, mas o que é isso, mãe? O que aconteceu? Aí chega a cuidadora lá, né, toda sem graça, explicando que teve uma queda. Qualquer coisa que saia da rotina do paciente precisa ser imediatamente comunicado com a família.
Queda é uma dessas coisas que a gente precisa identificar e avisar a família na mesma hora. Mas existem outros sintomas e sinais que também precisam ser comunicados. E são eles: a tontura, os desmaios, as quedas, a falta de ar, desânimo e cansaço excessivo. O idoso ele já tem um ritmo mais lento, mas se ele não quer sair da cama, se ele não quer se movimentar, se ele parou de comer, tudo isso precisa ser avisado, né? Ansiedade, pânico, compulsões também precisam ser avisados. Episódios de diarreia, náusea, vômito, tem que ser avisado. Além da redução da visão e da audição. Tudo isso precisa ser comunicado imediatamente para a família. É sempre importante a gente ter clareza aí, né, do todo, né, de uma ficha de saúde, da clareza, né, do nível de saúde do paciente, mas eu sempre babo de falar com vocês e reforçando a importância de um prontuário efetivo. Você não está ali para cuidar de um paciente diabético, de um paciente hipertenso. Você está ali para cuidar de um paciente que tem uma história, que tem preferências, que tem gosto, que tem uma rotina, que tem uma história. Então tenha em mente, né, assim, muita clareza do diagnóstico, do prognóstico, das principais intercorrências e do prontuário efetivo. Né, assim, o que ele gosta de fazer, o que é importante na rotina desse paciente, como é que eu posso melhorar a vida desse paciente. A gente tem que ter um prontuário efetivo claro na nossa cabeça, assim que a gente cria ali uma certa intimidade com o paciente. Dito tudo isso, vamos conversar um pouco sobre as principais doenças, né? A diabetes é o aumento da glicose no sangue. E a diabetes, basicamente no idoso, ele vai apresentar 3 sintomas clássicos, que é muito importante você prestar atenção, porque o cuidador é a figura que está mais próxima do paciente e que tem condição, algumas vezes, de ajudar a família a fechar esse diagnóstico. E esses 3 sintomas são: o paciente começa a sentir muita sede, então a pedir água. Que idoso que vocês conhecem normalmente que te pede água? A gente tem quase que dançar um break na Praça 7 para o idoso beber água. Se o idoso está te pedindo água o tempo todo, né, tem algo aí para chamar a atenção. Ele começa a urinar com mais frequência do que, né, sempre. E ele sente, né, e perde peso. Como é que a gente saca que o idoso perdeu peso? Pela roupa. A roupa começa a ficar frouxa. Quem é a primeira pessoa que tem acesso a essas informações e que tem condição de elencar isso para a família, de avisar isso para a família? É você. Confie na sua intuição, confie na sua percepção sobre o paciente. Então, 3 sintomas clássicos, né? Apareceu esses sintomas, tem que dar um toque na família. A crendice popular, e se você começar a observar, você pode prestar atenção que o idoso, que ele começa aí com diabetes, quando ele faz xixi e você não dá descarga, começa a acumular formiga no vaso. Por quê? A glicose, o açúcar, sai no xixi. Então, assim, são coisas para a gente prestar atenção, né? Uma outra coisa que é muito, muito delicado no paciente diabético é o pé do diabético. Se a gente tem ali um histórico de diabetes, você tem que tomar muito cuidado com o pé do paciente. Às vezes um calo de sapato, né, assim, um esbarrão que leva uma pontinha do dedo, a cicatrização desse paciente é muito mais complicada. Então, a gente tem que tomar cuidado para usar um sapato fechado, uma calça comprida, a gente não tem controle de tudo, mas tudo que a gente consegue evitar e se organizar é melhor, né? Uma dica marota que eu dou para quem cuida de um paciente diabético é toda vez que você for sair de casa com ele para qualquer atividade, sempre tenha um lanchinho na bolsa, porque o paciente diabético não pode ficar muito tempo sem comer. E às vezes a gente não tem controle, a gente sai para uma atividade, a gente não sabe que horas que vai voltar e nem sempre ele pode comer qualquer coisa na rua. Então é sempre bom você ter a clareza da dieta dele, sempre ter um lanchinho ali para você não passar aperto com esse paciente. O tratamento é basicamente redução, né, do açúcar e não ficar muito períodos longos sem se alimentar e atividades físicas diárias. Começar uma rotina de atividade, nem que seja ali a voltinha ali ao redor, né, do prédio, manter ele ativo dentro das possibilidades. A hipertensão é o aumento da pressão arterial, que sem controle pode desencadear no infarto
ou em um derrame. O paciente hipertenso nunca tem uma cronificação do seu caso pela própria hipertensão. O que é muito delicado da hipertensão é o que ela pode desencadear. E aí, gente, vocês têm que estar muito atentos, porque geralmente é aquele paciente que abusou muito durante a vida, assim. Ele nunca teve muito controle da alimentação, possivelmente ele abusou da ingestão de álcool e de uma hora para outra é um paciente que tem que rever todos esses hábitos e fazer dieta. Já te aviso que vai ser um paciente muito irritado e muito difícil de lidar, mas, até aproveitando o gancho do paciente diabético, assim, tanto diabético quanto hipertenso, vão ser pacientes que eles vão, muitas vezes, barganhar com vocês, barganhar na alimentação, falar, ai, deixa eu comer só um docinho, ou só por hoje eu quero comer certas coisas. E se a gente cede, esse paciente passa mal, esse paciente ou pode ter um pico de glicemia, no caso do diabetes, ou ter uma crise hipertensa, né? O que é muito prejudicial. Então a gente tem que ser muito ético, né? Ser muito responsável e sempre que o paciente tiver esses episódios de barganha, avise a família, porque possivelmente se ele está barganhando com você, ele está barganhando com todo mundo e pode ser que ele, né, assim, fure a dieta com outra pessoa e passe mal no seu plantão. Então a família precisa saber, a gente tem que ter uma relação bem às claras com a família nesse sentido. São sintomas do paciente hipertenso: a dor de cabeça forte e persistente, o nervosismo e a irritabilidade, a sensação de formigamento, tontura e fraqueza. Alguns pacientes também relatam zumbido. Tratamento: plano alimentar saudável, rever todos os hábitos. E é isso, assim, é muito difícil para o paciente, porque de uma hora para outra ele tem que rever toda a rotina dele, tem que fazer dieta. É muito complicado mesmo, mas não tem outra chance. Tem que entrar com a medicação e rever todos esses hábitos. Evitar o cigarro e ter cuidado com o excesso de peso. Tem vários materiais assim que é interessante para vocês pesquisarem e entenderem melhor sobre os sinais do AVC. Eu não consigo passar por tudo isso hoje, mas eu acho muito importante vocês se atentarem a isso. Esse nosso material é muito legal, depois vocês terão acesso. As doenças musculoesqueléticas é a artrose, que é o envelhecimento da cartilagem, e a osteoporose, que são os ossos frágeis e quebradiços. Já ouviu aquela história do caiu porque quebrou ou quebrou porque caiu? Tem uns pacientes, gente, que eles são tão frágeis que ele vai de um lugar para o outro e ele do nada tem uma queda. Porque a osteoporose está tão avançada. Então, com esse tipo de paciente, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter uma atenção redobrada, porque assim, ele pode ter aí uma fratura espontânea. Imagina se cair, então não pode ter queda de jeito nenhum. Você tem que tomar cuidado com o jeito como você manipula esse paciente, como você faz a transferência desse paciente, né? Que é muito complicado. Os sintomas são as dores nas juntas, e essas dores, gente, uma dor muito forte e que ela, dependendo da mudança de temperatura, assim, ficou muito frio, essa dor piora. Então, pensando aí, assim, eu estava falando para vocês que o paciente hipertenso é um paciente irritado. O paciente das doenças musculoesqueléticas, ele sofre mais que a Maria do Bairro. Ele tem uma tendência a ficar mais deprimido, né? Assim, que é ó dia, ó céus, ó azar. Tudo dói, entendeu? Tudo dói, o osso dói, né? Então é um paciente assim que a gente tem que ter muita empatia, tem que ter muita paciência, porque ele sofre muito mesmo, né? Vocês vão ver pela mãozinha, assim, os dedos são tortos e as juntas são grossas, a questão da fratura espontânea. O tratamento, né, é a atividade física regular, evitando muito peso e movimentos repetitivos. Tem idosos, gente, que eles totalmente negam a condição deles de dependência. E aí eles querem pegar peso, querem fazer as coisas, querem abaixar, querem fazer movimento brusco. E aí o custo disso depois é muito alto. Então você tem que estar atento para, de um jeito gentil, generoso, falar, olha, deixa que eu faço para você, deixa eu te ajudar, não se abaixa desse jeito, não pega esse pano desse jeito, não, deixa eu te ajudar. De um jeito muito delicado, né? Sem deixar a pessoa mais constrangida com a sua condição de saúde, né? O cuidador tem que ter esse manejo delicado aí. Uma outra coisa que é muito complicada para esse tipo de paciente é evitar ficar sentado por muito tempo na mesma posição. Por isso que às vezes assim a gente até recomenda mudança de decúbito do paciente até durante a noite,
porque esse paciente tem uma tendência a ficar paradinho no mesmo lugar, naquela tentativa de, se eu ficar aqui parado, só respirando, dói menos, entendeu? E ele tem que mudar exatamente para não piorar o quadro. O Parkinson é uma síndrome neurológica que compromete o controle muscular e o equilíbrio, né? Os sintomas clássicos é o tremor e a rigidez, que começa no tremor das mãos, depois passando para o tremor da boca. As famílias, quando recebem esses diagnósticos, umas famílias mais espertinhas, mais antenadas, e você, enquanto cuidador, também pode dar um toque na família, porque às vezes a família está tão desorientada ali no processo do diagnóstico que ela não tem essa clareza, é que se você entra com o auxílio de uma fonoaudióloga junto com o diagnóstico, ela vai treinando a musculatura da boca do paciente para ele não perder. Tem exercício para essa parte aqui, ó, para não ter essa rigidez e não comprometer a capacidade do paciente de engolir, né? Porque poder comer alimentos sólidos e poder comer com autonomia é uma coisa que melhora muito a qualidade de vida, mas é um processo aí que você tem que ir aí, né, trabalhando com a família e com o paciente, porque no Parkinson existe aí um comprometimento clássico da deglutição, instabilidade postural e risco de queda. O Parkinson, ele traz o tremor, muita rigidez, principalmente para a coluna, e traz muita dor, né? Rigidez para a mandíbula, para a fala, para a coluna. Então ele traz muita dor. É um paciente que sofre muito. E é muito importante, gente, ressaltar aqui um aspecto, que é um paciente que às vezes se demonstra estar muito incapacitado pelo tremor, porque dependendo do tremor a gente fica até aflito. Mas é um paciente que está absolutamente preservado, né? Tem um Parkinson que o paciente tem um Parkinson e um processo demencial, mas o Parkinson clássico, o paciente tem uma questão ali motora, mas o intelecto e o cognitivo estão preservados. Então aquele paciente você tem que ter um papo reto com ele, uma conversa com ele, não deixe de considerar o que ele está te dizendo, né? Preste atenção no seu paciente, porque ele está ali com uma doença que é motora, mas o intelecto está preservado, né? A capacidade cognitiva está preservada. O tratamento é atividade física regular, de preferência dentro da água. Pilates é muito legal, fisioterapia é muito legal, entrar com a fono ajuda muito, né? Tudo isso aí a gente tem que estar atento no Parkinson. Eu falei aí um pouco sobre as doenças, tem algumas outras, mas as mais importantes, as mais do dia a dia, são essas que a gente precisa estar mais atenta. Sobre a dieta do idoso. Por que é tão importante eu conversar com você sobre a dieta do idoso? Porque o cuidador está diretamente envolvido na rotina de alimentação. São vocês que fazem uma comidinha honesta para o paciente, é você que deixa a casa com cheiro de bolo, né, para deixar o paciente feliz, para quem não tem diabetes e pode ingerir açúcar, e mesmo para quem não pode ingerir açúcar, tem um monte de bolo sem açúcar. Deixar a casa com cheiro de bolo é amor, fazer uma comidinha honesta é cuidado, mas a gente tem que estar aí bem atento aos aspectos da dieta do paciente. A dieta precisa ser nutritiva, equilibrada, colorida e tem que conter todos os tipos de alimentos. Use o sal com moderação. Para quem cozinha, atenção. Ofereça bastante líquido para evitar a desidratação. Água saborizada, água de coco, suco, canta, dança, representa, gelatina. Não deixa seu idoso desidratado. Né? Desidratação assim é péssima para o estado de saúde, assim, ele desorganiza o idoso como um todo. Introduza fibras, tente trocar o pão branco por um pão com fibra, o arroz pelo arroz integral, o que você conseguir sentir que tem ali uma abertura, né, na família, no que é possível, tente fazer, né? Pica uma fruta fresquinha, bota uma fruta na geladeira para ser mais agradável, né? Assim, faça um legume temperadinho. Vamos pensar aí como é que nós vamos deixar essa dieta mais rica, mais colorida, né? E siga, arrisca as orientações do nutricionista e do médico. E sempre que possível, respeitando as preferências do idoso. Então, tem ali o que o nutricionista mandou, o que o médico mandou. Se o idoso puder escolher, deixe que ele escolha. Isso faz toda a diferença, né, na hora da alimentação. Fique atento aos principais sintomas de desidratação. Sintomas mais comuns, a pele fica seca, né, como um todo.
fica desidratada, né? A desorientação, o paciente pode até ter quadro de confusão, o risco de queda, a redução da produção de urina, ele vai muito menos ao banheiro, né? E por consequência, ele tem aumento das infecções, até perda de peso, né? A desidratação provoca. É sempre bom lembrar e incentivar a ingestão de água e de outros líquidos. Pode abusar de água saborizada com hortelã, limão, laranja, tudo isso dá, né, um borogodó ali na água, água de coco, né, para quem pode açúcar. Você também pode oferecer alimentos ricos em água, tais como melancia, gelatina, água de coco. Tô falando água de coco sem parar, mas é isso aí, porque é maravilhoso. Dica marota, essa é boa mesmo. Caso o idoso apresente dificuldade para discernir o que é um alimento sólido, o que é um alimento líquido, quando ele começa a ter ali um risco alto de engasgar, né, o uso de espessante e canudo podem ajudar nessa tarefa. O canudo num primeiro momento, que ele ajuda a ter mais controle, e o espessante, gente, é um pozinho. Não é barato, não é toda família que conhece, mas é muito importante que você, enquanto cuidador, conheça, seja curioso, pesquise as marcas. O espessante é um pozinho que você joga na água e ele deixa tudo com textura de gelatina, que dá para comer de colher, né? E o alimento não perde a propriedade nem muda o gosto. Ele muda a textura e ajuda aí na coisa de não engasgar. Além disso, copo, xícara, prato adaptado, mais grossinho, né? Para as diversas dificuldades de manipulação, estimulam a independência do idoso. Aluno, leveza do afeto, sabe que a gente faz um pacto com a autonomia do paciente. A gente não sai fazendo tudo. Cuidar não é fazer tudo pelo outro. Cuidar é ajudar de forma delicada com que ele não mais dá conta de fazer sozinho. Qualquer autonomia do paciente, a gente faz um vínculo e, né, bota para frente. Sobre higiene e cuidados com a pele. É essencial realizar os cuidados com o asseio do idoso em clima de discrição, respeito e tranquilidade. Isso é fundamental. O chuveiro é o ideal, pois garante conforto e higiene mais completa. Mas é interessante que no banho, no chuveiro, quando isso é possível, desde que o idoso se ensaboe, tudo que ele consegue fazer sozinho, ele deve fazer sozinho, né? Use pouco sabão e enxague bem. A pele do idoso é naturalmente mais seca, precisa de produtos adequados. Por isso, capriche na hidratação. Evite esfregar com força, porque existe o risco de machucar a pele do idoso. Olá, como você está? Espero que esteja acompanhando bem a aula da Fernanda. Eu, Camille de Oliveira, enfermeira especialista em gerontologia, vim dar um pulinho aqui para falar um pouquinho mais sobre prevenção e cuidados com a pele do seu paciente idoso frágil. Bom, reforçando então o que já foi falado sobre higiene corporal, é fundamental a gente lembrar que a pele envelhecida é uma pele mais ressecada e de difícil hidratação. Então, a utilização de um bom creme hidratante é fundamental para a prevenção de qualquer lesão na pele do seu paciente. É importante deixar claro que óleo não hidrata a pele. Então, se você ainda é aquela cuidadora que insiste em usar o famoso óleo de girassol de qualquer marca, ele não tem indicação de ser usado para hidratação. Use e abuse de um bom creme hidratante. Nas farmácias você vai encontrar de maneira acessível e vai conseguir orientar os familiares a fazerem melhor uso disso, tá bom? Onde passar esse creme hidratante? Braços e pernas principalmente, 2 vezes ao dia, sem esquecer da hidratação oral. Afinal de contas, creme nenhum vai fazer milagre na pele do idoso se você não oferecer água para ele durante o dia, ok? Bom, uma coisa que acomete muitos pacientes idosos acamados são as lesões por pressão. As que antes a gente chamava de escara, sabe? Então, a grande questão é que a lesão por pressão nem sempre ela vai aparecer já com aquela feridona enorme, feia e dolorosa. Na maioria das vezes ela aparece como uma mancha roxa, como se fosse um hematoma mesmo. E é aí que passa batido pela pessoa que cuida. Então é fundamental que você use como primeira estratégia de observação o banho, que é o momento onde o seu paciente está sem roupa. E nesse momento do banho você vai olhar com muita tranquilidade todas as áreas de proeminência óssea. Que nome difícil é esse? Todas as áreas onde tem
o ossinho aparecendo. Então, a região do cotovelo, calcanhar, joelho, bumbum, escápula, quadril, todas essas regiões onde você vê o ossinho aparecendo são regiões com maior risco de lesão por pressão. E por que essa lesão por pressão acontece? Essa lesão acontece porque a gente tem o contato contínuo do osso com a superfície do colchão e entre isso nós temos então a pele muito sensível da pessoa idosa, que geralmente já está com pouca musculatura, pouco teor de gordura, favorecendo a redução do oxigênio nesse local. E é aí que aparece a lesão da pele. Então, toda vez que você identificar uma mancha roxa ou arroxeada, púrpura, nas regiões onde tem um osso mais proeminente, sinal vermelho, precisa pedir o apoio de um enfermeiro especialista para fazer esse exame com mais detalhe. Até lá, é fundamental que você siga com as orientações de prevenção. Então vamos lá, anota no seu caderninho quais as estratégias padrão ouro para você prevenir as lesões por pressão na pele do seu paciente acamado ou com baixa mobilidade. Passo 1. Primeira coisa que é importante você orientar a família é a aquisição de um bom colchão. Hoje os colchões eles nos auxiliam na manutenção da pressão desse corpo que está ali acamado, né, em cima da cama e com muita dificuldade de se mexer nessa cama. Hoje o que a gente tem de referência é o que a gente chama de colchão viscoelástico. Esse colchão é muito caro, é de difícil acesso. Geralmente a gente tem mais em instituições hospitalares. Então, para uso domiciliar, o colchão pneumático é um colchão mais indicado. Ah, Camille, tem um colchão que eu já ouvi dizer, ele se chama colchão caixa de ovo. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, os últimos protocolos, eles trazem pra gente que o colchão caixa de ovo, ele tem uma periodicidade de troca necessária, ele só faz o efeito legal de manutenção da pressão do corpo, enquanto ainda tem aquelas vilosidades, aquelas piramidezinhas no colchão, né? Então, se ele já está muito utilizado, se aquelas piramidezinhas já estão quase amassadas, ele já não vai fazer efeito nenhum. É um colchão barato, mas que não tem tanto benefício assim. Hoje, o colchão pneumático, ele fica intermediário. Então, ele é um colchão impermeável, inflável e ele faz as mudanças automáticas de ar em cada colmeia dele, trazendo, então, uma manutenção da pressão desse paciente que está acamado. E aí, nada disso vai substituir o que, de fato, é padrão ouro para prevenção dessas lesões de pele do seu paciente acamado. A mudança de posição, a mudança de decúbito. Pode ter o colchão, o melhor colchão que for, mas não pode abrir mão de mudar esse paciente de posição. De quanto em quanto tempo você precisa mudar o paciente? Então, se a gente for lá no protocolo, ele fala que você tem que mudar a cada 2 horas. Eu sei que na correria do dia a dia são muitas coisas para você fazer nessa rotina de cuidado. Então, se você tiver um colchão pneumático à sua disposição, se você hidrata bem o seu paciente, se você hidrata a pele dele bem, pode ser que você consiga fazer essa mudança até de 3 em 3 horas e ainda assim garantir uma segurança na pele do seu paciente. O mais importante é que essa mudança aconteça. Como que a gente deve fazer essa mudança? Então, é fundamental que você lembre as posições que você está colocando o seu paciente. De barriga para cima, a próxima mudança então vai ser deitado do lado esquerdo, depois você vai virá-lo para o lado direito, depois você volta ele de barriga para cima. Nesse processo é fundamental que você preserve as áreas com o osso mais visível. Então, onde tem os ossinhos mais expressivos é onde você precisa proteger mais. Então, quando for colocá-lo de lado, entre os joelhos não tem um osso mais visível? Ali pode dar lesão. Entre os calcanhares não tem um osso mais visível? Ali também pode dar lesão. É esse o cuidado que faz você uma cuidadora diferenciada. Quando ele estiver de barriga para cima, o calcanhar em contato direto com o colchão também não é legal. Esse calcanhar ele tem que ficar flutuante, então você tem que usar um travesseiro ou um coxim específico para colocar embaixo da panturrilha do paciente. Assim como a gente vê na figura do slide aí. Bom, de maneira geral, então, é fundamental que você tenha um bom colchão, que você tenha o conhecimento de como as lesões acontecem. Então, eu já falei que geralmente elas começam com uma mancha roxa em cima desse lugar onde o osso fica mais visível, mais proeminente.
e que você faça essa mudança de posição de quanto em quanto tempo? A cada 2 horas. Para além disso, é fundamental também que você use um lençol bem esticadinho, porque o lençol com alguma dobradura pode trazer uma lesão na pele desse paciente. Que na hora de mobilizar esse paciente na cama, que você evite ficar arrastando ele com muita frequência, esfregando o corpo dele no lençol. Isso também pode trazer lesão, essa fricção também pode trazer lesão. Então, que você use o próprio lençol para fazer essa movimentação, tá? E por fim, que mantenha essa pele bem hidratada e o paciente bem hidratado. Lembre-se que por mais que o paciente seja acamado, ele pode ficar numa poltrona, ele pode ficar no sofá, tudo isso faz parte da mudança de posição. Falando em prevenção de pele, não podemos deixar os pacientes que usam fralda. Não é normal o uso da fralda na pessoa idosa, mas as doenças crônicas e as doenças neurodegenerativas aumentam o risco do uso da fralda. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é: ninguém nasce e sonha envelhecer e usar fralda. Então a gente tem ainda muito estigma em relação ao uso da fralda. A segunda coisa é que fralda não é tratamento para nada, muito menos para incontinência urinária, ok? Então a fralda vai ser um objeto, um instrumento, um método que a gente vai usar para trazer qualidade de vida e conforto para o paciente que já não consegue conter suas eliminações, urina e fezes. Mas isso pode trazer alguns prejuízos nessa pele. E aí, o que a gente precisa fazer? Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é: uma fralda precisa ser adequada de acordo com aquele paciente. Se o paciente ele se hidrata muito bem, ele come muito bem, ele vai ter um volume grande de eliminações, seja de urina ou de fezes. Então não adianta você colocar uma fralda que absorva pouco, uma fralda de má qualidade. Ele vai ter lesão de pele e a família vai ter um custo alto por conta dessa fralda. Então, vale a pena orientar a família: olha, invista numa boa fralda, porque ele ainda come bem, ele ainda hidrata bem, tem que ter uma fralda que consiga absorver bem todas essas eliminações. A segunda coisa que a gente precisa saber é de quanto em quanto tempo eu preciso trocar essa fralda. Bom, o ideal, né, de acordo lá com o protocolo, é que a gente troque de fralda a cada 4 horas ou sempre que ela estiver suja, pelo amor de Deus, né? Outra coisa que é importante dizer é: não tem indicação de usar mais de uma fralda para esse paciente. Se você está usando 2 fraldas para esse paciente, você aumenta o custo da família, que já investe em seu trabalho, e você não resolve o problema, que é de manter essa pele protegida e seca. Não caia nessa furada. Isso é conversa e mito nas relações de cuidado. Use uma fralda de qualidade e que permita você fazer a troca a cada 2, 3, 4 horas que seja, mas que não tem necessidade de ter 2 para poder garantir uma absorção, ok? É importante também que essa região de contato com a fralda, que é qual região? Virilha, os genitais, a parte do glúteo, a região perianal, todas essas partes específicas, elas sofrem ali de um aumento natural da temperatura quando a gente faz o uso da fralda. Então, olha só, é uma pele envelhecida, que vai ter um aumento de temperatura e que vai ter contato direto com urina e fezes. É um prato cheio para lesões. As principais lesões que o uso da fralda traz são as famosas dermatites, aquelas assaduras que a gente vê às vezes em criança de maneira mais fácil. Elas também acometem o idoso que usa fralda. Para isso é fundamental que, além da fralda adequada, além da higiene adequada, você também garanta a manutenção e hidratação dessa pele. Então, sim, pode passar creme hidratante na região do bumbum, da virilha? Pode e deve. Lembrando que o que vai fazer efeito na pele do seu paciente é o que está em contato com a pele dele. Então, não adianta você besuntar de creme, isso não vai fazer diferença. É uma pequena quantidade bem espalhada que vai ajudar você aí. Então, fez a higiene adequada, limpou tudo direitinho. Lembrando que na mulher você precisa abrir grandes lábios, abrir a vulva, limpar lá dentro. No homem a gente precisa puxar a pele do pênis, puxar o prepúcio, limpar ali também. A região entre o pênis e a bolsa escrotal, o saco escrotal também precisa ser limpo. Depois de limpar, a gente precisa secar. Então tem que passar toalha. Se o idoso tem autonomia, estimule-o a secar o próprio corpo. E aí depois você vem com as famosas pomadas contra assadura.
No mercado hoje nós temos boas pomadas contra a assadura e que vão ajudar na manutenção da pele dessa região. O ideal é que você observe que essa pomada tenha na sua constituição vitamina A, vitamina D, que vai vir escrito como retinol ou como colecalciferol, algum agente oleoso, então óleo de palma, óleo de amêndoa, glicerina, que vai ajudar a potencializar essa barreira na pele, e óxido de zinco. Então, tendo todos esses componentes, juntos eles vão trazer uma qualidade para essa pomada contra a assadura. Vejam que em momento algum eu disse a palavra nistatina. Nistatina é um produto que serve para tratamento quando já tem um problema instalado. Ele não deve ser usado para prevenção. Combinado? Então, a pomada ela deve ser passada em pequena quantidade, nas regiões da virilha, na região do glúteo, na dobra do glúteo ali. Não deve ser passada dentro da vagina da mulher de maneira alguma, porque isso pode favorecer algumas complicações como a infecção de urina. E a pomada ela deve ser reaplicada toda vez que você for fazer a troca da fralda. Um excelente cuidado para você e para o seu paciente. Boa continuação do curso. Sobre o uso de medicamentos. Quando possível, o idoso deve ser estimulado a assumir responsabilidade pelo tratamento, tomando os medicamentos sozinhos ou sob orientação do cuidador. O que é muito importante no que tange a medicamentos? Mantenha um diário sobre a administração da medicação. Siga as dosagens e os horários prescritos pelo médico. Fique atento aos prazos de validade e à recompra. Não tem nada pior para o filho do que ter que sair correndo de última hora porque o remédio era só compra com receita e você esqueceu que ele acabou. Isso é função do cuidador. Você tem que estar atento a essas coisas, você tem que estar ali, tem que resolver o meio de campo para a família. Não deixa o remédio acabar, está quase acabando, avisa a família. Lar com mais de um idoso, né, devem guardar as medicações separadamente. Quando tem um casal, eles adoram tomar remédios um dos outros. Tem que estar muito atento a isso, separar, tomar cuidado e conferir. Eles adoram, falam, meu Deus, esse remédio verde é uma beleza, né? Atenção para a iatrogenia, essa palavra grande, mas que é muito importante. A iatrogenia tem grande risco para os idosos. A iatrogenia são as reações adversas associadas às combinações de diversas medicações. O que acontece? Às vezes, como o idoso toma muitos remédios, ele vai ao médico e tem alguma mudança aí na medicação, uma medicação altera, né, todo o funcionamento. Então, estou aqui para te dizer que você é a pessoa que está ali mais próxima do seu paciente. Qualquer mudança no comportamento dele, você vai ser a primeira pessoa que vai conseguir perceber. E você tem que perceber e avisar a família. Entrou uma nova medicação e alterou o intestino, alterou o sono, alterou o humor, pode avisar a família. Confie na sua intuição e converse com a família. Algumas vezes é o cuidador que acompanha o idoso ao médico. É sempre interessante levar uma lista com todas as medicações para que o médico possa avaliar tudo que ele toma e a interação entre elas. Adaptações ambientais. Os ambientes da casa devem ser claros e iluminados. É sempre bom evitar tapetes escorregadios, bote tudo com antiderrapante. Remova os fios e tacos soltos. Estou falando isso para você, cuidador, porque é você que tem que estar atento a tudo isso que está rolando na casa para tentar aí fazer esse meio de campo. No banheiro, deve-se instalar barra de segurança no box e no lado do vaso sanitário. E o box deve ter espaço para uma cadeira de banho. E por fim, né, deixamos aqui o nosso contato, estamos à disposição e estamos muito animados.